Uma boa tarde, vamos dar início ao nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles. Estamos abordando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. E sempre lembrando que estudos anteriores se encontram aí no nosso canal no YouTube. Hoje a abordagem será no capítulo 4, Liberação, mas como de hábito, primeiramente, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem às cartas de Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 14. A criatura necessita indagar de si mesma o que faz, o que deseja, a que propósitos atende e a que finalidade se destina. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhorear o próprio caminho. Essa parte nos chamou mais atenção na mensagem e vamos aqui fazer alguns aprofundamentos em torno do que Emmanuel nos traz. Então, esse teor é direcionado a um trabalho de autoconhecimento, de autoanálise, de autorreflexão. A criatura necessita indagar de si mesma, refletir sobre o que tem feito, o que é que de fato deseja na vida. E a partir daí, a que propósitos tem atendido. Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade, erguer-se para senhorear o próprio caminho. Emergir da animalidade, Emmanuel se refere a todo o nosso passado de erros, de afrontamento às leis divinas, de valorização desequilibrada às satisfações instintivas e viciosas. Agora é chegado o momento de nos erguermos da animalidade, de emergir dela, para senhorear o próprio caminho, para assumir a responsabilidade pelas decisões, pelo uso do seu livre-arbítrio nas escolhas que tem realizado. Então, nesse sentido, Emmanuel nos chama de forma expressiva à necessidade desse trabalho de autoconhecimento. E, desse modo, vamos para o nosso estudo dessa tarde. Capítulo Liberação. Separamos aqui alguns tópicos, sempre lembrando a importância da leitura de todo o livro. Faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles e que tem sido alvo de nossos últimos estudos, Momentos de Saúde e de Consciência. Então, o primeiro tópico que nos chama a atenção diz assim: as cargas mentais negativas possuem a devasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Acostumando-se-lhes, será necessário ingente esforço para destrinchá-las nos sutis amaranhados dos campos de energia. Então, logo de início aqui, Joana nos chama a atenção sobre toda uma impregnação psíquica que temos decorrente
dos pensamentos associados a cargas mentais negativas. Lembrando que esse capítulo, Liberação, vai nos chamar a atenção a um trabalho de libertação, de ressignificação dos conteúdos psíquicos deteriorados que trazemos do passado. Mas voltando ao texto, Joana diz que possui a nefasta força de desorganizar as engrenagens psicológicas e físicas do ser. Precisamos estar bem conscientizados e alertados de que o hábito relativo a nos alimentarmos de pensamentos negativos, que são geradores de cargas eletromagnéticas, elas acabarão por trazerem prejuízos à nossa saúde psicológica e física. E por isso, mais adiante ela diz, acostumando-se, se nós nos entregarmos ao cultivo desses hábitos mentais negativos, será necessário ingente esforço para destrinchá-los. Nos sutis emaranhados dos campos de energia, é porque a repetição de pensamentos contrários à harmonia com as leis divinas acabam por gerar certo condicionamento vicioso que o espírito precisará ter vontade firme para dele se libertar. Recordações desagradáveis, pensamentos perturbadores, ideias viciosas, frases deprimentes do ontem, ressumam como necessidades de queixas, ressentimentos guardados, iras conservadas, depreciação de si mesmo, desamor, que terminam por desorganizar o ser. Então, aqui há todo o conjunto desses pensamentos negativos aos quais precisamos estar atentos para não estar mais alimentando-os. Desde as recordações desagradáveis, aos pensamentos perturbadores, às ideias viciosas, tudo isso acaba por resumar, por ter por consequência queixas, ressentimentos, depreciação de si mesmo. Isso tudo tem por consequência desorganizar o nosso ser na área psíquica, emocional e física, evidentemente, tendo por consequência o estabelecimento de doenças, o enfraquecimento do nosso sistema imunológico. E não tenhamos dúvidas de que pensamentos sadios, ideias positivas, lembranças harmonizadas com as leis divinas, fortalecem o nosso sistema imunológico. O próprio bem-estar interior, o fato de estarmos em harmonia com a vida, fortalece a nossa imunologia e nos torna mais protegidos à infiltração de vírus e de doenças. Submeter-se às reminiscências deploráveis torna-se uma forma de infeliz masoquismo, que vitaliza o que não se tem como eliminar, embora os recursos de que se dispõe
para sobrepô-las e esquecê-las. Então, aqui volta a advertência, devido à importância dessa questão por Joana para nós. Submeter-se às reminiscências deploráveis é aquele estado no qual a pessoa, como que se percebe escravizada, está pensando em coisa ruim. E isso se torna uma forma de infeliz masoquismo, de autoflagelação. E que, embora a criatura tenha muitos recursos, muitas possibilidades para superar isso, ela vai precisar ter vontade firme na reconstrução de pensamentos positivos e na eliminação dos negativos. Cada um se vincula aos seres de que necessita para a evolução. Permanecer, porém, engastulado a esses eventos afligentes é atitude acomodatícia com o negativo e perturbador, quando se dispõe de valiosos meios para a libertação. Então, há uma consequência natural dos nossos hábitos mentais: o estabelecimento de vínculos, de ligações com espíritos, com seres encarnados e desencarnados. E quando isso se dá por fatores negativos, o ser permanecerá engastulado, preso a esses eventos afligentes. E isso torna-se uma atitude acomodatícia, que para superá-la será necessário vontade firme. Será necessário estarmos conscientes dos recursos, das possibilidades valiosas que já temos para nos reeducarmos. Inclusive, esclarecimentos como esses que estamos aqui compartilhando e que se tornam também recursos nesse direcionamento libertador do ser. Problemas existem para ser solucionados. Dificuldades são testes para desafiar os valores latentes do conhecimento, da capacidade de luta de cada um. Se preferes a autopiedade, ninguém te poderá ajudar. Então, de fato, todos nós estamos no mundo de provas e expiações. Invariavelmente surgem problemas e dificuldades para enfrentarmos, para percebê-los como testes, mas que trazem no seu enfrentamento os valores latentes do conhecimento, a expressar a capacidade de luta de cada um de nós. Mas aí Joana conclui, nos trazendo uma nova advertência. Se preferes a autopiedade, ninguém te poderá ajudar. Então, é claro que precisaremos ter determinação nas diretrizes que irão fecundar pensamentos, criações mentais positivas, benéficas. Afinal de contas, há todo um campo de influência espiritual e psicológica preponderante para o desequilíbrio e para o mal, face o atraso da maioria dos espíritos que estão vinculados ao nosso planeta. Mas, por outro lado, temos recebido
um rico manancial de conhecimentos, de instrumentos fomentadores de atitudes novas para assumirmos as rédeas do nosso destino, do nosso livre-arbítrio, de forma exitosa, positiva. E para isso, claro, o aprofundamento que estejamos a fazer nessas obras da série psicológica de Joana de Ângeles tornam-se um instrumento valioso nesse trabalho libertador de cada um de nós. O ressentimento, o medo, a queixa, a reclamação do passado, mais te farão dependente do acontecido, no qual inconscientemente te apoias, a fim de não lutares pela restauração da paz e o logro da alegria. Então, atenção, cuidado com as emoções associadas ao medo, ao ressentimento, à queixa, às atitudes de reclamação de coisas do passado. Tudo isso terão como resultado nos tornar mais dependentes. E vejam só de quê? Do acontecido, daquilo que não se pode mudar, no qual, nos diz Joana, conscientemente nos apoiamos, a fim de não lutarmos pela restauração da paz, né? Se possibilitando a atitude, como ela há pouco citou, masoquista, de autopunição. Não, meus amigos, não tem mais cabimento face à iluminação interior que temos recebido pela doutrina espírita, de nos entregarmos a esses conjuntos de atitudes, de pensamentos e de emoções que são contrárias às leis divinas e contrárias à nossa felicidade. De fato, uma nova perspectiva, uma nova maneira de encarar a vida, é isso que estamos procurando trabalhar nesses estudos de Joana de Ângeles. Começa agora o novo processo da tua vida. Dá-te a oportunidade de provar a ti mesmo quanto possuis e conseguirás produzir. Experimenta o prazer de reconstruir o teu futuro. E de pronto começarás a ser uma pessoa ditosa. Então, concluindo os esclarecimentos desse capítulo, esta oração, Joana nos diz: começa agora o novo processo da tua vida. É um processo estabelecido para o êxito, através dos novos hábitos mentais que passamos a cultivar. Dá-te a oportunidade de provar a ti mesmo quanto possuis e conseguirás produzir. Nós trazemos em nosso íntimo possibilidades, virtudes em termos potenciais, que apenas necessitam da nossa atenção para iniciar, através do trabalho e da atenção a elas, o estabelecimento dos novos hábitos libertadores, em harmonia com os propósitos das leis de Deus. E o resultado será experimentarmos de imediato um certo prazer, um certo bem-estar íntimo, por nos percebermos
reconstruindo a nossa vida, o nosso futuro. E de imediato começaremos a nos perceber pessoas mais ditosas. Então eram essas as reflexões que tínhamos para compartilhar no programa dessa tarde. Agradecemos a todos aí que nos tenham acompanhado. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.